Fala, gente, canal Marcos Palestra no ar, como é que você tá? Tudo certo? Beleza? Vamos aí, como prometido, passar por toda a rodada da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores também, segunda rodada para as duas Copas, beleza? Tivemos jogo suspenso nessa rodada, vamos falar disso também e vamos falar de todos os jogos, comentar aí em cima de todos os jogos dos times brasileiros nessa rodada que foi a número 2, tanto da Sul-Americana como da Copa Libertadores da América. Beleza, gente? Um abraço a você, já peço a você que deixe o seu joinha, comente o vídeo e sem mais conversa fiada, vamos para o que interessa. Bom, tivemos pela Copa Sul-Americana, segunda rodada, jogos que aconteceram no dia 8, na terça-feira. Tivemos Caracas 2, Cienciano 2, Grêmio 2, Clube Alto Grau 0, Independente 2, Boston River 1, América de Cali 1, Corinthians 1, Godoy Cruz 2, Deportivo Luquenho 0, Vasco 1, Puerto Cabelo 0. Foram os jogos de terça-feira. Jogos do dia 9/4. Quarta-feira, Huracan 5, Racing 0. Que cacetada, hein? O time do Huracan é chato, hein? Chato. Corinthians vai sofrer lá contra esse cara, hein? Palestino 2, União Santa Fé 0, Cruzeiro 1, Muxuc Runa 2, Lanús 3, Melgar 0, União Espanhola 0, Once Caldas 2, Defensa e Justiça 0, Vitória 0, Atlético Mineiro 4, Deportivo Iquique 0, Fluminense 5, Clube Gualberto 0, Guarani 2, Nacional Potosí 0 e Universidade Católica 3, Cerro Largo 1. Esses foram todos os jogos da segunda rodada da Copa Sul-Americana e agora vamos passar aí para os jogos da Copa Libertadores da América, jogos importantes aí nessa rodada, resultados surpreendentes, né? E vamos começar aí por Botafogo e Carabobo. Botafogo teve um jogo complicado, depois vamos falar desse jogo com mais calma. Esses jogos que eu vou falar agora aconteceram todos eles na terça-feira também, onde começamos com Botafogo 2, Carabobo 0, Libertad 2, Talheres 0. Esse jogo é do grupo do São Paulo, tá? Esses dois times aí. Penharol 2, Deportivo Santo Antônio 0, River Potosí 0, Barcelona 0, Estudiantes 1, Universidade de Chile 2, Independente Del Valle 1, Universitário 0. Jogos da terça-feira. Agora vamos para os jogos da quarta-feira, dia 9/4. Olímpia 0, Vélez Sarsfield 4, lá no Paraguai. Nacional 0, Bahia 1, primeira vitória do Bahia na Copa Libertadores da América, hein? Bora, Bahia! Bolívar 3, Sporting Cristal 0, jogo do grupo do nosso Alviverde Imponente. Flamengo 1, Central Córdoba 2. Rapaz, falei para vocês que tínhamos resultados aí surpreendentes. Palmeiras 1, Cerro Porteño 0, LDU 2, Deportivo Táchira 0. Esses foram os jogos da quarta-feira, dia 9. Agora vamos falar dos jogos de quinta-feira, de ontem. Racing 1, Bucaramanga 2, Inter 3, Atlético Nacional 0. Olha o Internacional aí, olha o Internacional com Alan Patrick e tudo, hein? São Paulo 2, Alianza Lima 2. Esse jogo foi terrível. E Colo-Colo e Fortaleza que não terminou. Vamos começar já por esse jogo, porque a Copa Libertadores da América, ela tem se tornado uma várzea bem desorganizada. A várzea é a várzea. Quem jogou a várzea, como eu já joguei, é complicado. Tem alguns lugares que você vai jogar e o cara não quer deixar você jogar, não quer deixar você fazer gol, não quer deixar você ganhar, mesmo que você mereça ganhar. Não que na Copa Libertadores isso tenha acontecido, porque não pode. Aí você já parte para a área profissional, são patrocínios, são direitos de TV. Mas o jogo dos Colo-Colo contra o Fortaleza é uma característica muito clara de uma várzea. Que o jogo não terminou,
por causa de invasão de campo de torcedor. Gente, como é que você organiza um campeonato como a Copa Libertadores, que para muitos é a Champions da América do Sul, para mim ainda não. E você não tem segurança para conter torcedores que querem entrar em campo para bater no time adversário, gente. Sim, porque se os jogadores do Fortaleza não vão para o vestiário, eles iam apanhar da torcida. Então, fica aí essa nota triste aí da segunda rodada da Copa Libertadores da América. Bom, vamos voltar lá nos jogos da Copa Sul-Americana e comentar um pouquinho cada um deles aí dos jogos brasileiros, tá? Vamos começar aí com o jogo do Grêmio. O Grêmio jogou em casa, venceu com tranquilidade o Clube Alto Grau por 2-0 e tá indo bem. Tá caminhando aí na Sul-Americana e tem tudo para se classificar e passar para a próxima fase. Outro jogo de brasileiros foi na terça também, o Corinthians, que foi lá na Colômbia enfrentar o América de Cali, que todo mundo dava como, e inclusive eu achava que o América de Cali ia atropelar, ia ganhar do Corinthians. Não que o jogo em si não tenha nos entregado isso, o América de Cali em cima, e, cara, não faz os gols. E aí, o Corinthians é esse time, cara. O Corinthians é essa equipe que se você tem a chance e não faz, ele vai lá e faz. Com poucas chances, eles vão lá e fazem. E empatou e trouxe um bom resultado, né? Perdeu o primeiro, foi lá, ganhou um pontinho, já é alguma coisa. Agora em casa tem que ganhar. Outro jogo, Vasco e Porto Cabelo. Jogo em São Januário, o Vasco ganhou de 1-0. Tá bem, empatou fora o primeiro jogo, agora ganhou em casa, 4 pontos, está caminhando bem. O Vasco tem tudo para se classificar também. Bom, o outro jogo de brasileiro, Cruzeiro e Muxucruna. O Cruzeiro conseguiu perder em casa para esse time, que é o oitavo colocado do campeonato equatoriano, se eu não estou enganado, tá? Então o Cruzeiro, que investiu muita grana nessa equipe, Gabigol, Dudu e tantos outros, inclusive o Matheus Pereira, que recebeu propostas do Palmeiras e falou: não, só saio do Fluminense ou do Cruzeiro, só saio do Cruzeiro se for para a Europa. Então, eu falo uma coisa para você, Matheus, você vai ter que jogar muita bola para sair do Cruzeiro e ir para a Europa, tá? Outro jogo de brasileiro foi Defensa e Justiça e Vitória. Vitória arrancou empate lá na Argentina, hein? Bom resultado para a equipe do Vitória. Jogo de quinta-feira, jogo de ontem. Tá? Atlético Mineiro atropelou o Deportivo Iquique por 4-0, bem na normalidade. Fluminense 5, Clube Gualberto 0. Um atropelo do time do Fluminense e tá indo bem aí para se classificar para a próxima fase também, beleza? Então esses foram os jogos dos brasileiros aí na Copa Sul-Americana, nessa segunda rodada. Nota triste, foi a derrota do Cruzeiro em casa, né? Mas o Cruzeiro vai ter que jogar muito mais bola aí se quiser se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana, que não é fácil, tá? Só o primeiro de cada grupo se classifica. Copa Libertadores, jogo por jogo dos brasileiros, vamos falar um pouquinho de cada um. Botafogo e Carabobo. Parecia ser um jogo bobo. Parecia ser um jogo tranquilo pro Botafogo, mas não. Só que não. Botafogo vai fazer o primeiro gol aos 40-42 do segundo tempo. Mas espera, o Botafogo teve chance. Mas a bola insistia em não entrar. E o jogo foi se arrastando. Aí no finalzinho, Patrick de Paula acerta uma bola na canela do homem da barreira e ela vai no cantinho, 1-0. E na sequência, se eu não me engano, Matheus Fernandes, é esse o nome dele mesmo, fez o segundo gol e aí fechou a tampa, né? E conseguiu uma vitória muito importante, essa vitória do Botafogo. Também, porque se empata esse jogo, ia ficar ruim. Outro jogo de time brasileiro, já na quarta-feira, foi o jogo do Bahia. Bahia foi lá e enfrentou o Nacional do Uruguai e arrancou uma vitória importante e inédita para a equipe da Bahia. Primeira vitória do Bahia em Copa Libertadores, se eu não me engano, em campeonatos internacionais não, que jogou a Sul-Americana e ganhou lá também. Então o Bahia aí consegue a sua primeira vitória na Copa Libertadores e
Bora, Bahia! Próximo jogo que nós vamos falar é o jogo do Flamengo. Flamengo, uma seleção, né? Um time com investimento tremendo, uma grande equipe no papel, mas teve uma noite difícil. Teve uma noite difícil. Não que o Flamengo tenha jogado essas maravilhas no Campeonato Brasileiro, não. E que tenha jogado lá fora no primeiro jogo, na primeira rodada da Copa Libertadores para vencer, também não. Mas pegou um time arrumado, organizado defensivamente e deu muito trabalho na marcação para o Flamengo. E arrancou uma vitória importantíssima dentro do Maracanã, quase que lotado. Bom, Felipe Luiz vai ter que arrumar, ajustar esse time de alguma forma, porque tem alguma coisa aí que não está casando. E o outro jogo que nós vamos falar é o jogo do Verdão. O Verdão venceu por 1-0 o Cerro Porteño. Num jogo também que tivemos chances, não várias, mas tivemos chances, algumas claras, e não conseguimos converter em gol. Vitor Roque fez o seu primeiro, só que estava 1-1, ia na frente, aí o gol foi anulado. Mas conseguimos... Esse sim realmente perdeu o jogo, ele não empatou o jogo. São Paulo começa o jogo, no primeiro tempo vai para o intervalo com 2-0, 2 gols do Ferreira. Aos 20 do segundo tempo, o Luiz Rebeldia tira o Ferreirinha, sabe-se lá por quê, coloca 2 laterais esquerdos e o gol de empate do Alianza Lima sai por essa lateral à esquerda. Então, na minha opinião, o Rebeldia ele está cavando a sua própria cova. Ele está assinando a sua passagem para a sua terra, porque não pode, um jogador que faz 2 gols e está jogando muito, como o Ferreirinha estava, eu não assisti o jogo todo, mas os poucos minutos que eu vi, o Ferreirinha era que estava se destacando no jogo, e ele arranca, depois ele tirou a Arboleda também, que estava bem, e aí, gente, o Alianza Lima foi para cima, conseguiu arrancar um grande empate no Morumbi, lotado, mais de 50 mil torcedores do São Paulo. Certo, gente? Então, esse foi um apanhado aí de todos os jogos, com exceção do jogo Colo-Colo e Fortaleza que foi suspenso. Todos os resultados nós vimos. E amanhã vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro, onde teremos já o Palestra enfrentando o Corinthians novamente. Mais um derby. Só que esse esperamos que a bola consiga acertar a rede, o fundo do gol do Corinthians. Né? Porque a gente vem de jogos aí que em cima e o gol não sai. Talvez, quem sabe amanhã não seja o dia do Vitor Roque. Quem sabe amanhã não seja o dia que o Estevão jogue, porque ontem ele deu alguns relampejos, mas não foi. Não sabemos se o Veiga joga, saiu com uma luxação no ombro, não jogou nem 10 minutos. E o Maurício e o Paulinho que nós aguardamos a estreia dos dois. Beleza, gente? Então isso foi tudo da Sul-Americana, segunda rodada, e tudo da Copa Libertadores, segunda rodada. Agradeço a você por estar conosco nesse vídeo, tá até aqui. Não deixe de deixar o seu like, comentar o vídeo, compartilhe com mais um amigo, ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos, que isso é muito importante para o canal. Meu nome é Marcos, esse é o canal Marcos Palestra e eu fui. Um abraço.